Ei, vem cá, escuta essa. Provavelmente você já conhece o dono desse bordão. E hoje ele vem aqui, no Saúde em Diálogo, para falar de um tema que todo mundo gosta: relacionamentos. E estamos falando de Gustavo Quequinato, que é modelo, empresário e agora referência na internet com o assunto relacionamento. E olha, ele tem feito o maior sucesso. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para curtir, comentar e compartilhar com as outras pessoas. E agora sim, né, Ju? O Saúde em Diálogo começa agora! Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. O tema de hoje promete, eu tenho certeza que todo mundo vai amar, né, Ju? Com certeza. Muito obrigada. Mas, antes da gente começar, a gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse, falasse pra gente quem é Gustavo Quequinato. Isso aqui é uma parte bem complexa, né? Porque a gente tá cada dia querendo se entender mais, né? Quem sou eu aí, né? Então, o que eu posso falar, assim, é que o Gustavo Quequinato, além de ser pai, além de ser empresário, além de ser modelo, político, é um ser, uma busca constante de crescimento e evolução, e que o que é certo hoje, daqui a 2 segundos pode não ser. Então é um ser bem complexo. Em Aliás, evolução, somos todos, né? em evolução, né? Em evolução. Se fosse simples, era melhor. Então é Isso difícil. aí. A gente não É. ia ter esse tipo de conversa, de discussão, já estaria tudo pronto, né? Manual, a gente não nasce com manual, e é isso aí, né? A gente vai mudando. Você tem 3 filhas, não é? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Bruna com 23, a Maia com 16 e a Isis com 12. Que bacana. São o meu tesouro. Né? Sim. Tenho certeza. Maravilha. Bom, e como você falou, é empresário, já trabalha com moda, modelo, já fez até cinema e hoje está se destacando na internet falando de relacionamento. Então a gente está querendo saber como que foi esse processo para você começar a falar Como que de aconteceu relacionamento. tudo isso? Bom, acho que eu tô... É muito louco, né? Mas a gente sabe que quando você põe atenção em qualquer assunto, começa a aparecer, né? Eles começam a brotar do chão, né? E eu tô assim, relacionamento é um tema que está chegando em mim por livros, né? Por vídeos. Hoje, lógico que tem o algoritmo, Que né? entrega, né? Que entrega, mas está assim caindo muito na minha mão isso entre pessoas, tudo. E relacionamento é você com a vida, né? Em primeiro lugar, né? Então acho que eu comecei a, a falar de relacionamento inconscientemente tentando encontrar a minha relação com a vida, Entendi. Respostas para você mesmo. né? Então geralmente o que a gente fica falando nos vídeos Falamos para nós é mesmos para também. nós, Sim. sempre é para nós. A primeira pessoa que escuta Nossa, Somos nós. e é a gente, assim, né? e daí só que assim, eu comecei numa brincadeira e daí foi algo que o Instagram começou a entregar, como eu sempre trabalhei como ator modelo, então ator modelo e a parte política também. Então as redes sociais sempre foram muito importantes para eu chegar, né, nos produtores, diretores, nos eleitores, E já tinha né? uma afinidade também com as câmeras, né? Também. Mais ou menos. A gente nunca acha que tem. É Jura? verdade. Você teve essa dificuldade? Porque você Sempre? sempre estava atrás das câmeras, Não, mas perante nossa, as câmeras, né? quando eu tava gravando sozinho ainda, que daí não tinha ninguém, ainda assim eu ficava tímido porque o Instagram ele vai pro mundo daí, né? Sim. Então o que você gravar ali foi. Não é Uhum. que nem numa gravação, numa produtora que tem uma galera, tem 50 pessoas ali que estão ali fazendo de tudo para o que eu for fazer ficar perfeito. Sim. Então é diferente, porque você vai lá e faz só a sua parte. Numa gravação, que nem a gente está aqui hoje, aqui agora, Sim. né, é todas essas coisas que a gente tem que fazer aqui e ainda vai para um pós, e tem tudo um cuidado, mas quando você faz ao vivo ali o negócio, então eu tinha uma timidez muito grande.
muito grande. Eu Até quando sempre falo que falar pra tela do celular sozinho é contar piada pro espelho. Porque, né, É. você tem que simular ali como se estivesse. Porque tem muita gente ouvindo, só que não é naquela hora. E Tem que também esperar é um pouco. sempre uma coisa que não é antinatural, né, você sempre está falando para alguma coisa que, né, não tem você tem que esse tentar retorno. realmente Uhum. falar com o seu coração, né? Sim. Falar com aqui e agora, tentar ser o mais, E teve um né? momentinho, assim, tipo um vídeo, você falou que começou ali despretensiosamente. Foi um vídeo que você falou, vou abrir a câmera e vou falar, e foi a partir desse momento que você sentiu que você podia ajudar outras pessoas? Foi assim, depois de alguns vídeos, que daí começaram vir a falar comigo e ter um feedback, né? Que no começo, né? Os colegas, né? Familiares, tudo zoando, né? Uhum, Uhum. com certeza. Tudo zoando, Tipo, ah lá, não acreditando quer na. sofrer para todo mundo ver, ou ele É, quer mas, blogueirar. sabe, zoeira brava mesmo, assim, né? Depois que você atingiu um certo ponto ali, a galera já. E sobre o que você falava nesses primeiros vídeos? Então, sempre comecei falando sobre relacionamento de. Putz, era bem pesado até em relação, porque eu estava numa fase pesada, pós-separação, tentando enxergar quem eu era ainda, Uhum. né? Então tudo começou Então era bem após sofrência, era quase é, música sertaneja o E negócio. você estava no Né? auge da transpiração, mas era porque talvez por causa da separação? isso. Ou não? Não, porque eu estava me encontrando comigo ali, né? Eu estava Ah, Se agora sabendo redescobrindo como um homem quem eu sem era. aham. tá. Quantos anos você ficou casado? 23 mais 2,5 de namoro, 25 anos da minha vida. Tenho 52, metade. É. Sim. Né? Então é É um bastante. processo Pô, realmente, é um né, processo de se maravilhoso. reencontrar, de ressignificar a vida, É né? lindo, você conhece uma outra pessoa. E foi interessante porque você, nesse processo, conseguiu compartilhar com as outras pessoas toda Sim, essa sua transformação, né? a gente vai ainda, vai ali jogando. Tem coisa que tem uns vídeos que você faz e que você não está muito inspirado. Aí você fala, Uhum. nossa, puta, hoje foi mal, né? Aí um monte, daí você recebe um monte de mensagem, nossa, Gustavo, esse vídeo salvou minha vida hoje, esse vídeo é isso, é aquilo. Então, assim, qualquer coisa que você faça realmente com o seu coração, com alguma ideia que você teve, o negócio Tem que vai, ser genuíno, atinge, né? é genuíno. E Né? aposto que as suas seguidoras, a maioria são mulheres. Maioria mulheres, né? Tem também os gays também, tem muito gay ali, né? Uhum. Alguns que têm muito respeito comigo, alguns nem tanto. Hoje Aí, até recebi um monte de cantada. É. cantada, nudes, Nudes, WhatsApp, Verdade. né? E assim, o WhatsApp é de senhoras também, né? meu Que acha que é Tinder. As senhorinhas de É, hoje. Não, A gente vai entrar porque nesse que acha que assunto é ainda de Tinder. Tinder. É, as senhorinhas de hoje estão que estão, né? não, Sim, é. porque eu acho que como você tem todo esse carisma, é bonito e fala de relacionamento, coisas que às vezes fala diretamente na dor da pessoa. Sim, sim, Então sim. as pessoas criam uma conexão muito forte. E daí você com todo esse restante, daí as mulheradas ficam todas E assim, atraídas. no comecinho eu abusava mais, sabe? Eu Uhum, abusava mais, eu já sabia o que pegava, então eu erotizava um pouquinho mais, entendi. ficava sem camisa quando dava, não sei o quê, fazia umas poses, fazia umas caras aí. Ah, E você hoje, também cuida super da saúde também. A gente quer falar disso. É vamos uma falar pessoa também, que também gosta de cuidar da sim, saúde, sim, medicina convencional, a de moderna, também tudo, tem isso. né? Então, e assim, tem pessoas que acham que você está falando só com ela ali, né? Com mais ninguém, né? Porque para ela Carência aquilo total, é. exatamente. Porque cai como se fosse uma luva para ela, às vezes aquela Sim, mensagem que você acabou de passar, ele tá falou para lindo, mim, imagina, porque rola uma né? identificação. Né, você tá ali, alguém te fala alguma coisa bonita, você fala, nossa, pra mim, e Aquele moço, sonha, né? aqueles olhos azuis, E, falando para Sabe o mim. que ele me falou? Ele me falou, ele tava olhando pra mim, né? mas é bem isso, né? Se Muito louco, né? identifica. Muito louco. E aí você fala sobre, você lê bastante, né? Eu acho que você tem uma bagagem boa aí por trazer também vários conceitos. E aí, voltando à pergunta lá, sobre o que você falava
focando para as mulheres ou para o ser humano em si, né? Eu acho que na busca, no encontro de alguém, como é que você tem que lidar, quem que você tem que buscar, né? De repente, quem que eu estava querendo buscar, quem que eu estava querendo que me buscasse, não sei, né? Aí o negócio vem ali. Aham. Mas foi um que eu falava sobre a intensidade, né? Aquela coisa para você não perder tempo com quem não tem a mesma intensidade que você tem, né? E daí esse vídeo foi um vídeo que viralizou para tudo que é lado, amiga minha lá do Rio, sabe, eu recebi seu vídeo por Que WhatsApp, legal. Legal. negócio assim, foi assim, longe, assim, né? E eu acho que intensidade tem tudo a ver com o seu momento que você passava e com a sua idade, da maturidade. Total. Porque quando a gente é jovem, a gente perde tempo com qualquer coisa, Pois com é. qualquer um e qualquer coisa. Depois que a gente atinge uma certa idade, a gente fala, não estou aqui precisando perder tempo com nada, eu vou, né? Vou viver o que eu tenho que viver aqui de forma intensa, e é isso. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Aí assim, né, a gente, sei, né, tem os setênios, né? Uhum. Eu me separei com 49. Assim, fiz 49 e separei. Jovem. Muito jovem. Não, e assim, Mas já com daí uma maturidade. você completa o primeiro setênio, que é o 7 É. vezes 7, a primeira Ah, é vida. verdade, tá E aí certo. você começa a segunda vida aí depois. Então, é um renascimento, que eu já aproveitei isso aí e falei, é agora. Vamos transformar de uma vez Renovação. toda. A hora é agora. Renovação total. Metamorfose É, completa. é isso mesmo. E é por isso que tem se destacado tanto. Tem alguma história que você ouviu aí nessa tua jornada, de falando sobre relacionamento que te marcou? Alguma história de alguém? Ou história sua que você Ai, levou e reverberou mais? então não sei, sabe? Eu acho que todas as histórias são muito únicas, né? Bonitas, né? E todas ensinam, né? A gente ensina, né? Nesse tempo eu fiquei um tempo, agora eu tô namorando, mas eu fiquei um tempo solteiro, conheci muita gente bacana, Essa é muita história legal, outra pergunta que te né? fazem muito, se você está namorando ou não, não é? Não te pergunta o tempo todo isso. Então, Pergunta. não, tem a galera já não quer saber muito, não, já Já sabe. não quer saber. Já Até manda tinha, um nude Não pronto. faz diferença alguma. teve uma pergunta, não sei se eu cheguei a mandar para vocês uma última pergunta ali. Como é que ela me, Da autoestima. não, é que ela perguntou se, se quando eu começava uma relação já tinha que já deixar bem claro que não tinha exclusividade. Ah, se era relacionamento aberto ou não. Eu também entendi isso aí, mas falei, peraí, como assim, né? Uhum. Hoje em dia tá muito bagunçado o relacionamento de você com você. Uhum. E se tá bagunçado esse Vai relacionamento, reverberar no os outro. outros, E né? até isso que eu ia te perguntar hoje, né? Você fazendo todas essas reflexões e agora nesse momento seu de vida, aonde você vê o maior desafio nos relacionamentos? Então, acho que o maior desafio é. Nossa. Ou um ou vários. Não, é que assim, nossa, a galera tá muito louca, né, meu? É, A galera tá muito louca, né? Tanto homem e mulher, né? E querem tudo, ao mesmo tempo não querem nada, pois é. né? Então, assim, Uma falta de comprometimento, acho que de responsabilidade com o próximo também, de eu acho que respeito é falta de olhar pra dentro, né? De olhar pra dentro, também. É a exato. falta de você não se respeitar. Porque Sim, se você não se respeita, você não respeita ninguém. Qualquer coisa com serve. certeza. Né? Então, É eu acho que é mais verdade. isso. É a falta de olhar para dentro, eu acho. É. Sinceramente. E sempre, né, a gente sempre acaba batendo nessa tecla, mas é porque é uma tecla real, é que essa questão da internet ainda faz esse movimento cada vez maior, né? Então, assim, as pessoas sempre se comparando com as Ah, outras, total. sempre querendo ser a outra, sempre querendo seguir um modelo que muitas vezes é irreal, que são novelas que são criadas dentro da internet, mas na realidade, por trás das câmeras, a vida da pessoa é completamente É um outro diferente, personagem. né? Então, assim, são personagens que estão lá. Essa falta de conexão também vem por esses excessos de informações também. Então, assim, que acaba as pessoas, às vezes, querendo formar alguma opinião através da internet e, às vezes, muitas vezes, não se equivocam também, porque nem sempre aquilo que é Fica muito passado raso, né? fica
raso, muito raso hoje em exatamente. dia, né? É muita informação e pouca profundidade, né? Exatamente. Eu acho que hoje realmente a gente não está sabendo lidar com tudo isso, né? Antes não tinha informação, né? Uhum. E hoje você tem um monte, você tem que saber escolher qual que você vai seguir, qual que você Não, vai e querer um monte de aprofundar. informação perigosa também, Sim. né? E que podem levar vocês para caminhos também que não vão te evoluir em nada, pelo Uhum. contrário, né? Só Eu uma acho surra. interessante quando a gente conversou lá no aquecimento, que você falou que você olha muito para a emoção. E a emoção, olhar para a emoção é esse olhar para dentro. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Quando eu não sei quem eu sou, eu quero qualquer coisa basta. Exatamente. Qualquer coisa vai preencher um vazio ali que vai continuar para sempre. E a gente tem que ter esse olhar para dentro e lá no seu perfil você fala muito, muito sobre isso. E eu queria fazer uma pergunta Manda. sobre a questão dos joguinhos de conquista. Mudou Tá. um pouquinho também essa relação, né, com a internet. Antes parecia que tinha mais, hoje, enfim, não vou dar a minha opinião, eu quero saber da sua opinião. Vamos lá, O que, mas. que você Mesmo acha? porque, vou É. fazer um parênteses aqui, você também veio da geração, assim como nós, e na nossa época não existia internet, nem reconquista por internet, nem aplicativos. Então, eu acho que depois da maturidade entrar nessa vida de conquista por aplicativos, assim, talvez tenha sido desafiador, não sei. Queria Eu, saber de eu, você. eu acho que assim, né? Eu sempre fui um cara muito romântico, né? Então, Uhum. putz, eu escrevia cartinha pra namorada, putz, eu era assim um cara romântico demais até, né? Era bem tonto, né? Uhum. Não fala tonto, senão você desmerece. Não, mas assim, Ai, lá na Na época, época chamavam, na pra, época chamavam. pra tudo, porque assim, até as garotas, elas queriam mais atitude mais forte ali. Bad boy. E eu tava muito romântico. E hoje, esse romantismo me ajudou muito, Com certeza. né? Porque daí o tratamento daí eu sempre tive com qualquer pessoa que eu ia conhecer é um tratamento romântico. E eu sou assim de abrir a porta, né? Uhum. Eu tô agora tô para as minhas filhas, eu tô agora abrindo a porta para elas começar a entender Como isso, elas devem ser. ser Tá subindo, tratado e quando eu ver assim achar uma coisa você diferente tá ali, né? subindo a régua para elas. Maravilhoso, e Né? é isso É mesmo. certo. Então, assim, isso me ajudou bastante, porque, putz, eu me lembro de um date que eu tive aí que fiz uma surpresa, nem assim conhecia, a gente ia se conhecer o primeiro encontro. Eu levei para ver um balé no Teatro Municipal em São Paulo. Uhum. Que Sim, legal. não sei, talvez na vida dessa pessoa ela nunca tenha ido Uhum. sozinha lá, E nem ela o cara ficou levou. surpreendida. Ah, daí já se apaixonou, já. Ficou apaixonado. Lógico, né? Porque quando a gente Apaixonado. pega alguém fora da Da curva, curva, fala, opa. É, e não é fora da assim, e não é média, que né? assim que é um encantamento, mas assim, Surpreende, eu né? gosto do balé, né? Era uma Uhum. amiga minha que dança sempre lá, que eu sou fã dela. Tinha um negócio, eu ia de qualquer maneira lá. Então vou levar Unir o útil ao alguém, agradável. sim, foi, Uhum. né? Então acho que é isso, né? Mas hoje está bem bagunçado, né? E Hoje a você chegou a galera, entrar nos aplicativos tipo Tinder, esses o outros Tinder eu aí? entrei e saí correndo, entrei e saí correndo que Eu gostaria eu, de saber, porque como estamos falando de relacionamentos, qual foi a sua sensação ao ver aquele, né, que é um cardápio, né? Então, Vamos mas você dizer. sabe que assim, eu fiz umas duas, três lives lá atrás com psicólogas de relacionamento e tal, e elas falavam, elas entravam nesse assunto de aplicativo. E eu nunca tinha entrado, né? E eu falava assim, putz, tá besteira, isso aí, sei lá, acho muito Uhum. louco, porque você pode conhecer gente poxa, numa academia, no seu prédio, N lugares, né? E daí um amigo meu separou. Daí esse amigo meu separou, eu fui lá cuidar dele ainda, né, dei uma baita ajuda para ele. De repente ele sumiu, né? E aí, tal, não sei o quê. Ah, tá, tô bem, não sei o quê. Daí ele falou do aplicativo, falou do Inner. Começou a falar, eu falei, tá, deixa eu ver. Daí eu fui lá ver. E assim, realmente, eu acho que pelo menos fica mais claro
que todas as pessoas estão ali para buscar um relacionamento. Diferentemente de uma rede social, de um Instagram, de uma academia que você vá. Uhum. De repente você está ali flertando com alguém e você não sabe se a pessoa já está namorando, se é casada, se... É. De repente você arruma uma baita encrenca. Sim, ele Sim. facilita o processo. Ele Então ali facilita pelo mesmo. menos você sabe que quer e não quer. Então se você deu um oi lá, a pessoa não te respondeu, não quer. Respondeu, quer e você avança. E é bem mais fácil, eu Isso acho. facilita. Né? Você não precisa sair de casa. Não, e assim, pessoas assim, bem bacanas, viu? Bem É. bacanas, assim, com esse Não, porque eu ó. acho que o padrão da sociedade modificou muito, né? Então, assim, eu vejo, né, nessa fase aí alguns pacientes que são da nossa geração e que se separaram agora, porque a gente veio se relacionando, saindo, indo para barzinho, indo Sim. para balada, né? E de repente, às vezes a hora que você está saindo, qual era sempre a queixa? Juliana, eles falavam assim, Juliana, hoje eu saio para paquerar na balada, em algum lugar, ninguém mais quer paquerar lá, porque parece que o ponto onde você é para se relacionar é na internet. Na internet, depois ali vai Depois lá é o encontrar. segundo passo, mas assim, eu vou para barzinho, as pessoas não querem se relacionar, elas estão lá para conversar com os amigos, tudo, mas não tem mais essa, eu vou sair para paquerar. Essa era a queixa, porque não vivo isso, porque eu sou casada, bem casada, graças a Deus. Mas eu encontrei uma queixa muito frequente disso, essa dificuldade de se relacionar no seu dia a dia tanto, e assim, agora onde eu me relaciono e vou conhecer pessoas é através da internet, né? E Então assim, ó, tem eu acho que eu saí, acho que uma vez sozinho. Uhum. Depois nunca mais saí sozinho. Nunca sabe, vou sair para encontrar alguém. Não. E Eu, das outras vezes já tinha um encontro eu já, marcado. eu já saía com alguém sem nenhuma expectativa de algo, mas realmente de conhecer a pessoa ali nesse lugar. Então o lugar fica até muito mais saudável para você, porque você não fica perdido em olhar, não fica perdido em nada, você tem ali uma bolha sua, né? E o que acontece ali, se deu certo, deu, se não deu, tá lindo, você curtiu a noite, né? Ouviu uma música, jantou, alguma coisa, aproveitou. Então Então, assim, assim, de certa forma, você acha que esses aplicativos, eles ajudam, eles eu acho que sim, facilitam. eu acho que eles facilitam. É que só não facilita um bando de mentiroso que tem ali dentro, né? É. Tanto, Isso tanto é. mentiroso, de repente, na relação que está ali, se é solteiro ou não, Porque tem muita gente que é casado e tá lá, ou também como se mostra lá de foto, né? sim. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha, contei com ela na padaria, tava com mais duas amigas, sentei ali com elas. Daí elas estavam contando de uma amiga que foi lá ver o cara, e o cara chegou, o cara era um anão. Ah, não? E ele não tinha falado. Ele Não não, tinha ele, falado. ele não tinha falado. Chegou lá o cara lá e ela foi aí tirar satisfação. E daí, pô, anão, ele toma a bordoada dele que ele nasce, né? Então ele já é Verdade. ligeiro, né? Ele já é bem esperto. Daí ela veio querer ir falar pra ele, ó, você não me falou que você era anão. Daí ele falou assim, você não me falou que você era gordinha. Quem Ele se foi acha, quem combinado. se acha que dormiu tranquilo aquela noite? O anão ou Ah, ela? não. Ela, imagina, se uma Ela mulher deve ter, ela deve ter tá em tratamento até hoje. nunca fale do corpo de uma mulher. Gente, aprendam, não se fala de corpo Mas de deu uma mulher. bordoada no Fala cara, o cara mal da tava quieto mãe do lá, pai, fala esperando. mal da mãe, mas não fala do corpo. Foi errado ele, né? Porque querendo ou não, né? Assim, Ela não perguntou a altura dele, talvez. É verdade, culpa dela. Deveria ter perguntado qual a sua altura. Isso é importante. Enfim, foi um fiasco. Né? Tem isso. E tem muito disso, né? A galera conta muito disso, que como se tem muita mentira, começa a ter muita mentira de ambos os lados. E daí os dois vão lá e tem uma baita decepção. Sim, É. porque o tempo vai mostrar, né? Pode ser Não, que vai no muito tempo encontro, não, né? A partir do momento que eles se encontram, né? se Você for falou muito. físico, né? Se a mentira for física, ok. Sim. Mas isso assim, eu acredito também que esse tipo de verdade, ele vai aparecer na era do aplicativo e apareceu também com a gente quando a gente também se apaixonou
e a gente idealizou o homem, muitas mulheres idealizam o homem perfeito, e a gente vai descobrindo ao longo dos anos que todo mundo tem defeito. Claro. Né? O que vale, eu sempre falo assim que costumavam falar essa piada para a mulher, mas eu costumo falar isso para o homem. Já falei isso para o meu marido. Homem é igual um CD. Você gosta, isso para a nossa idade funciona. Você gosta de uma música, mas você tem que comprar o CD inteiro. É isso. E a mesma coisa falam para a mulher. E às vezes você vai descobrindo que há uma música que você não gosta agora, lá na frente você vai gostar, ela ficou mais agradável para o ouvido. Então, a gente, você falou muito bem isso, a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando, a gente vai se conhecendo. A gente se conhece até o último dia da nossa vida. E a culpa nunca é do outro, né? Nunca. A culpa sempre é de você para lá, né? Com certeza. Exatamente. É esse olhar para dentro, saber o que é, o que quer. Mas o poder... entendimento disso é para poucos, porque a maioria joga a culpa no outro. Todo mundo, né? Hoje o cara é narcisista, ela é narcisista, relacionamento tóxico, não sei o quê, e a pessoa é um anjo que caiu do céu, que não vieram buscar ainda. Alecrim dourado. O que cai naquilo que a gente falou anteriormente, da falta do autoconhecimento, né? E da autorresponsabilidade. Enfim, então, esse desconhecimento de si fica muito mais fácil jogar sempre a culpa no outro. Em tudo, né? É mais fácil, né? E você acha que existe alguma fórmula secreta para um relacionamento dar certo? Nossa. Dar certo enquanto durar também, né? Não vamos romantizar, porque relacionamentos começam e terminam, mas assim, isso, né? você tem que ter tido aquele momento que você viveu com a pessoa, coisas boas para poder contar depois, histórias boas, né? Mas sabe que eu tô voltando, né, em um namoro, e a gente está numa fase de... A gente começou, assim, vamos dar certo isso aqui, né? Já tinha tido, então, relacionamento? Já, né? Uhum. Só que a gente tinha começado de uma maneira que o negócio foi sendo atropelado, né? Não foi aquela coisa assim, vamos andar junto? Não, a gente foi andando junto. Uhum. Só que não sabia o que era esse andar junto, se queria andar junto, mas estava junto, né? Entendi. E hoje a gente quer estar junto, então terapia de casal, estamos aí fazendo, volta e meia. A gente senta ali e fala assim, pô, peraí, meu, você não me falou isso aqui, né? Você está querendo falar alguma coisa, você cutuca já. Ah, mesmo, eu tô mesmo, realmente eu devia ter te falado isso aqui, que isso não me fez bem. Então a gente está ali se policiando. Eu acho que primeiro é querer dar certo, né? Claro. Primeiro é isso, né? É você querer que, né? Porque opção vai ter sempre um monte, né? Vai ter muita gente, tem muita gente bacana por aí, aquela né? que gera uma conexão, uma afinidade, Mas, né? né? Que compartilhe com você os seus ideais, as suas crenças também. Tem que ter afinidades, né? Você tem que criar afinidade, você tem que criar um objetivo, que hoje a gente está conversando é disso. A gente vê qual que é o nosso objetivo em comum que a gente vai buscar, né? Para caminhar junto. Para daí porque senão cada um caminha para o lado oposto. Para ter um lugar que a gente vai andar junto. A gente vai olhar, né? E para isso tem que conversar muito, né? É conversa. Porque senão, no começo de namoro, a gente não tá muito prestando atenção nos diálogos. A gente está no desejo, a gente está na carne. A gente não está pensando ali em ter conversas profundas. Mas eu acho que só a partir do momento que a gente aprende a conversar no dia a dia com um parceiro, com a parceira, a gente consegue construir alguma coisa. Porque é igual, eu acho que também pode ter sido isso, né? Você começou essa namorada de agora, que era de antes, começou a namorar e aí tava lá, tava se conhecendo. Eu falo que foi logo que eu separei, então meio que eu caí de um caminhão de mudança, cachorrinho, ela catou na rua ali, foi para criar, foi já ensinando, foi querendo doutrinar e eu fui indo. Não estava na hora, você precisava passar. E você então, você conheceu ela na vida? Na vida. Então não foi por nada de internet? Foi numa festa, foi num casamento de uma amiga minha de Vitória, que vinha para São Paulo. Eu não queria ir nesse casamento, porque eu não conhecia ninguém. Aquela coisa, logo que você separa, que você está ainda meio que perdido ali. Puta, um casamento com o pessoal de Vitória, de São Paulo, eu não conheço ninguém. Da última hora, eu falei, tá bom, eu vou. E daí fui conhecer ela lá.
Então foi assim, algo assim bem inusitado, né? Que Bem que, legal. bem E agora numa diferente. segunda chance de vamos fazer dar certo, né? Sim, e assim, de repente ir até onde tem que ir. O match já Talvez o existe. dar certo É, é até até tal lá. ponto, né? Não é que tem que ser para a vida inteira, Isso aí. né? É eterno enquanto dure. Tem que ser, né? Claro. Que Acho é que é isso que eu isso, né? penso também. Os casamentos de antigamente, eles aconteciam para durarem, né? E que Pro bom resto da vida. se puder durar até o resto da vida, da nossa vida. Mas eu acho que hoje a gente pode também escolher se não tá bem, né? Porque também É, Pode escolher não estar junto. estar juntos e infelizes também não é, funciona. antes tinha algumas coisas que você que tinha que estar casado, né? Senão você não fazia parte É de uma protocolo. sociedade, né? E hoje Existe o você faz. preconceito, a submissão da Não, muito mulher. louco, eu mesmo. Eu quando era casado, olhava os separados como um bando de perdedores, um bando de fracos. Muito louco. Aí quando Uhum. fui pro outro lado, falei, pô, essa Não é história bem tá assim. estranha, você acha que não é assim não. É. Tá? É, o mundo Por isso que você vê, a gente sempre tem que tomar cuidado com o julgar, a gente sempre tá julgando, né? Quando a né? gente muda o lado, a gente, poxa, não é bem Daí a assim, gente viu, né? né? E mas tudo isso é Vice-versa. experiência da vida, Sim, sim. né? Que faz a gente crescer, se evoluir. Né? E queria entrar em um ponto que eu acho que dentro do relacionamento é importante, essa questão da sexualidade. Gostaria de saber de você como que você vê essa questão do sexo fácil, dessa que às vezes, né, não sendo contra, a favor, não estou aqui para julgar nada também, mas hoje em dia está muito fácil tudo, né? Então gostaria de saber seu ponto de vista sobre isso. Hum. Não, 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 assim, eu acho que quando a coisa fica, é que nem quando você, sei lá, fica uma coisa tão, quando fica muito fácil, perde o valor, né? Uhum. Perde o valor, perde o sentido, você não dá importância, você não dá respeito, né? Então acho que qualquer um pode chegar a ter esse sexo fácil e de repente entender que ali não tem nada, que ali é vazio. E aí, de repente, Exatamente. a partir disso, ele ir para um patamar melhor, né? Uhum. Mas acho que se fica ali, fica nessa roda, porque tem, você, se você quiser, você tem sexo todo dia, Verdade. né? Sim. Mas sem nenhuma conexão, sem nenhum sentimento, sem, sabe? Isso por isso você hoje tem um monte de brinquedo. Você não, que mulher Uhum. não precisa de homem, homem não precisa de mulher, então assim, Sim. E não quiser, precisa, porque eu acho que né? também essa questão, vamos pensar na questão energética também, Não, né? isso aí é Se a mais, gente mais pensar, ainda, né? você, tanto o homem quanto a mulher, né? Isso dos dois lados. A gente cada vez trocando fluidos, né? Com parceiros diversos, sem conexão alguma, você vai captando É, toda não, aquela e não é só o energia. fluido, né? Porque você já está perto É, ali já da pessoa, você já está já Trocando, né? trocando já, trocando. né? E você vai carregando, e você nunca sabe qual é o parceiro, né? Então, existe até, né, eu observo algumas mulheres levantando a bandeira da liberdade, da sexual, ok, né? Mas eu acho que para tudo a gente tem que saber até onde entre a liberdade e a falta de respeito consigo mesmo, E é O do uma fuga, autocuidado. né? né? O O Quando, autocuidado. autocuidado. quando tem um excesso é fuga, né? Todo É Exatamente. uma excesso. fuga, É. né? Excesso de sexo, excesso de trabalho, excesso de exercício. Qualquer excesso é uma fuga de algo que você está tendo ali, né? E aí, se você não cuida dessa emoção, ela vai te trazer alguma coisa para o futuro, geralmente na forma de alguma doença, ali, vai Porque somatizar. você Então, plantou, colheu, né? plantou, colheu. É isso, né? Você está plantando o quê? A gente estava falando É. disso Né? ontem, foi que a gente falou, né? Deus é muito justo, ele deixa você plantar o que você quiser. Justo, ele é bondoso, deixa você plantar o que você quiser, mas ele também é muito justo. Você colhe o que você Sim, plantou. sim. Não vai colher outra coisa, não. Então é isso. Tem que tomar muito cuidado, né, com quem a gente se relaciona no dia a dia, não só de parceiro de vida, mas como, né, do nosso convívio em Sim, si, sim, né? A gente está dessas sempre trocando. amizades, E né? a evolução é isso. A evolução ela está aqui nessa roda de conversa. Ela está quando a gente pega um livro para ler sozinho, quando a gente está vendo um vídeo lá do Gustavo lá no Instagram falando uma mensagem bacana que pode ser que ela te atinja em cheio ali. E que bom poder ter esse tipo de conversa, né? Para a gente poder evoluir. Falar de relacionamento é sempre bom,
Porque todo mundo está buscando aí a sua cara metade. É. Todo Sim, mundo sim, quer a sim, sua cara sim. metade. Com Todo mundo certeza. quer idealizar e quer viver aquele sonho. Mas é importante saber aqui que você deixou bem claro. A gente tem que se conhecer primeiro, para depois poder conhecer, E dividir a assim, vida né, com e o até, outro. até falando da cara metade, né, a gente tem que deixar bem claro que não é nem uma cara metade, mas é uma pessoa inteira, né? Exato. A gente tem esse vício, né, dessa alma gêmea de cara metade, mas a gente é inteiro e tem que achar outra pessoa inteira para os dois saírem inteiros para a vida, Não, e uma coisa que eu penso também né? de relacionamento, que aquela pessoa que está do seu lado, que ela extraia sempre, lógico que nem sempre, mas a maioria das vezes, o que a gente tem de melhor dentro da gente. Porque existem pessoas que a gente se conecta, que nós temos as duas faces. Sim, sim. Então, que a gente se conecta e que extrai o que a gente tem de pior. Existem relacionamentos que a pessoa é capaz de tirar o que a gente tem de pior. Então, se a gente se conecta com uma pessoa que é capaz de extrair o que a gente tem de melhor, de ajudar a gente a evoluir nesse processo, que adicione, não subtraia, Com né? certeza. Então, acho que é uma das coisas que a gente tem que buscar pra gente, né? A pessoa extrai de você o que você tem de melhor. Ela te Te- elogia, né? não, e assim, desperta o seu positivo, né? O seu melhor ali, né? Então, isso é muito importante a gente notar, porque existem relacionamentos que entram dentro daqueles relacionamentos tóxicos. Uhum. E o que a pessoa está fazendo? Ela está extraindo o pior, tanto dela, às vezes, quanto do parceiro que está. Sim. E a pessoa fica aí porque quer, né? E a pessoa está lá. Então, É, assim, daí dentro existe do toda uma questão livre-arbítrio, psicológica do né? porquê, É. né? Uma carência, enfim, precisava fazer uma análise de cada um. Mas eu acho que o bom é isso, né? Estar de uma pessoa que te faça sorrir. Eu falo com todo mundo para que a gente não é planta. A gente tem dois pezinhos, então não tá bom, sai andando, meu, É, né? Exatamente. Não tá claro. plantadinho ali no vaso que tem que ficar ali, né? E Tem que muitas enxergar, vezes né? uma mulher, um homem nesse relacionamento tóxico, ele não consegue nem pensar que ele pode sair, né? De tão ruim que tá o negócio. E ele Nossa, não mas vai assim, sair. eu já assim, conversei com várias mulheres que elas iam e voltavam com o mesmo relacionamento O que bagunçado que prende, né? e que tinha aí umas coisas Uma pesadas e dependência. voltava, né? E tava lá de novo, não, não vou não, depois voltava. Tipo droga. Tipo uma droga, assim, um vício. É muito louco, muito louco. É complicado. É. Mas não tem relacionamento melhor aquele que é leve e que nos faz sorrir. Sim, Não é? né? Que coisa melhor do que isso? Mas acho que é o relacionamento de você com a vida, né? Eu acho que é isso. Daí quando você Sim, estiver com alguém do lado vai ser igual, Ele só com vai né? certeza. refletir ali, ele só vai, né? Só vai iluminar mais. Então, se tudo tiver ruim, faça uma análise, faça um autoconhecimento, trabalhe, né? Sim. Esse resgate de si próprio, porque é importantíssimo. Porque senão a gente sempre vai buscando o mais do mesmo e caindo sempre no mesmo buraco. É porque isso que chama o autoconhecimento, né? Você vai É, cada vez se conhecendo melhor para te dar o melhor para o mundo. Aliás, a gente tem que dar o melhor todo dia aqui, né? A gente está aqui para isso, né? Com Para ser certeza. melhor, né? estamos aqui nessa vida para evoluir. E tudo Adoro. que as pedras que vem no caminho são Aprendizados, né? ocasionadas para Sim, realmente a gente aprendizados, evoluir né? e se tornar melhor Sim, a total. cada dia. E é E eu isso. acho que a gente poderia então ir para a diquinha de ouro. Sim, vamos para a dica de ouro. Ah, Em- dica de ouro. Dica de ouro, uma mensagem final que você gostaria de deixar, então, para as pessoas, para Mas, a maioria mas mulher, né? Nosso público especifica mais, também. vamos especificar mais aí para Não, poder ter olha, eu uma acho que dica. podia dar um conselho para aquela pessoa que gostaria de melhorar sua vida amorosa. Isso. Qual seria uma dica Uma que você mulher que está poderia? passando por algum perrengue no relacionamento, não sabe nem por onde começar, Né? aonde que ela tem que mexer. Acho que tanto para homem quanto para mulher, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é olhar bem no espelho, olhar bem para aquela pessoa que ela vai ver no espelho, fazer um acordo com essa pessoa e falar, a gente vai ser feliz, Conversar consigo mesma. né? Então, ó, vamos andar junto? Você não vai me sabotar hoje? É isso aí. Você não vai me atrapalhar hoje? Porque é ali. Eu É acho no que, espelho, hein, gente? Não é no entendeu? outro. Eu acho que é ali, eu acho que é esse. Daí você, puta, precisa me cuidar, preciso fazer um exercício, preciso me
cuidar com uma acupuntura, com outro tipo de terapia. Preciso ter mais relacionamento com mais pessoas à minha volta, seja jogando um beach tênis, seja, sei lá, numa escola de filosofia, escola de dança, o que for. Eu acho que é isso, né? Você tem que aprender a se relacionar com pessoas também, né? Sim. É. E não colocar responsabilidade no parceiro da tua felicidade. Quando você fala, se olha no espelho, me veio um meme do WhatsApp, que é uma galinha se olhando para o espelho, tá escrito, quem é minha guerreira? É isso. É você não transferir a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é sua. É isso. Se você aprender a não culpar o outro, você vai, inevitavelmente, como uma mágica, deixar o seu entorno ali também mais calmo, as coisas vão fluir, as pessoas vão conseguir conversar sem ficar julgando, sem ficar achando problema, e as coisas vão acontecendo naturalmente. E né? outra, em saber que a felicidade não depende do outro. É isso. Depende Total. de si mesma. Tá aqui Não dentro. é? Então, assim, só vou ser feliz quando arrumar um parceiro. Não, seja Não, você feliz já é feliz agora. sozinha. E É. daí você vai conseguir Vocês vão fazer ser mais felizes escolhas. ainda. E daí eu acho que a gente consegue fazer escolhas melhores quando a gente está bem consigo. Total. Você não estava atrás de uma De uma muleta, né? carência, isso, de algo para completar o vazio. Então, se encha para que você conseguir realmente se conectar com pessoas que realmente acrescentem e te distraiam melhor. E assim, eu quero saber qual que é a dica de ouro de cada um de vocês aí também. Olha, No relacionamento? Ei, mas vamos começar. Deixa eu ver se eu tô num vocês dia são bom pra casados há falar quanto tempo disso. já? Eu tô Quantos anos? Eu sou casada. Quanto que eu estou casada? Então, eu já parei pra fazer conta acho que aqui. 17 anos. Eu acho que você casou em 2012? Eu casei em. Caraca, legal. Eu Eu casei agora em 2012, então eu tenho. 2000 e. Que ano eu casei? 2009. Então, se eu casei em 2012, eu tenho 12 anos de casado, vou dizer 13. Se você casou em 2009, 10, 20, 14, 15 anos. 15 anos, Tem olha lá. 15 anos de casada. Dica de ouro é. Meu marido ouvindo isso, ele fala: é bem cara da Juliana, Vamos falar não bem. saber data. Vamos falar bem. Você quer do jeito Thalita apresentadora ou Thalita vida real? Não, vida real. Agora eu tô falando com a vida real de vocês. Agora a gente inverteu o papel aqui. Eu converso muito com meu marido desde quando a gente começou a namorar, dar uns beijinhos. Eu sou aquela pessoa que sempre conversou e eu sempre falei de tudo que eu queria. Porque eu pensava assim, eu com 23 anos, quando eu comecei a namorar, posso ficar perdendo tempo mais, não tenho mais 15 anos, 16 anos, então eu quero alguém que tenha a mesma mentalidade. E é sério o que eu vou falar. Quando a gente começou a namorar, eu falei, como que você se vê de família? Senta aqui, vem cá. Senta aqui do meu sério. ladinho aqui. É sério, muitos vão me julgar. Eu falei, como você se vê com família? Ele, claro, né? O homem daquela idade, claro. E você quer casar e ter filho? Quero ter filho. Então tá bom. Então a gente vai começar a namorar. Porque eu também quero ter filho, eu também quero casar. Então se você já deu Sim, aqui o match, tá alinhado, né? daqui pra frente a gente vai testar. Uhum. E eu sou essa pessoa no casamento que está sempre conversando sobre o sentimento, sobre o que incomoda, sobre o que quer para o futuro, sobre criação de filhos. E eu acho que é isso. Ninguém vai dormir todo dia, que já ouvi falar, a gente não pode deixar uma ervilhinha debaixo do travesseiro para dormir. Muitas vezes a gente vai dormir com uma mão debaixo do travesseiro. Com uma melancia. Uma melancia. E isso vai acontecer. Com tantos anos de relacionamento, isso vai acontecer. Só que eu sempre penso assim, quando estou passando por uma fase ruim, às vezes eu penso, é uma fase, isso vai passar, eu vou me acalmar, eu preciso olhar para dentro, porque muitas vezes o que está me incomodando hoje é porque eu estou incomodada por dentro, Sim. É algo em mim que me incomoda, e hoje em dia eu tenho esse olhar muito de enaltecer a pessoa que está do meu lado, porque a gente não costuma falar tanto, né? A gente não costuma elogiar o parceiro. A gente olha o filho e fala, nossa, o melhor filho que eu poderia ter nessa vida, o mais lindo, nananã.
E o marido, Deixa eu né? ver. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, que eu não fazia também, de enaltecer a pessoa maravilhosa que está do meu lado, que é um pacote, que é um CD, tem várias músicas legais, Tem várias. várias Hoje vezes, tem né? mais do Não que tem mais de uma. uma só, né? Quando eu peguei, Agora ela mudou. quando eu peguei, tinha uma, mentira, ele tinha, no começo o CD era maravilhoso, aí você vai vendo que tem música que a letra também não é tão boa assim, entendeu? Então você vai, e aí é você viver o dia a dia, construindo. Mudar pro Spotify. O quê? Muita gente não vai nem entender essa conversa, gente. Pra quem tiver menos de É 30, Spotify, vai lá na playlist, ela só achou uma boa música boa. era uma playlist que eu comprei, só tinha uma música boa, essa é a piada, pra quem nasceu aí, os millennials. Millennials não, geração Y, porque a gente tá nos millennials. E Não, a terapia gente... de casal, já fez? Não. Não, Nunca nunca pensou fiz. em fazer? Nunca. Não cheguei ainda a achar que Não, mas precisa, não. acho que não precisa Mas eu acho... chegar a precisar. Eu acho que porque... já tem que adiantar, porque o que acontece é que tem muita coisa que a gente tem uns dedos em algumas coisinhas, que de repente a outra pessoa Que olha... jogando isso para os dois olhar é diferente. Mas eu acho, porque são feridas que na terapia você pega, que são nuances que no dia a dia você não pega, e um dia ela pode explodir. Eu acho terapia super válida, terapia de casal super válida. Mas ainda não me bateu isso ainda. Mas nunca julguei, e eu acho que tem que ser feita a terapia sozinha, a terapia de casal, aquela terapia que a gente leva filho também para falar sobre a maternagem, né? Que também é super interessante. Então tem várias coisas. Agora eu quero saber de você. Ju, agora fala aí. Você achou que eu ia fechar? Fala aí. Não, eu ia fechar. Esqueci de mim já, muito obrigada. Bom, no meu caso, eu acho que eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, muito. E eu sempre idealizei um homem que tivesse ligado a isso. Então, antes de eu encontrar o Fábio, eu sempre vi alguém, tanto que pessoas que falaram assim, meu, o que ele pode me acrescentar espiritualmente? Sempre tipo, que eu achei que ele, nossa, ele fala que nem um monge. Fala que nem um monge. Te ganhou. Nossa. Enfim, e Fábio, né, meu marido, Fábio é uma pessoa que ele é uma pessoa querida, que sempre esteve ligada, apesar da gente ter inicialmente escolas diferentes, né, com essa questão de espiritualidade, mas que ele sempre extraiu de mim o melhor. Então, quando eu falei para vocês de ver aquela pessoa que te tira o melhor, ele é capaz de tirar o melhor de mim. Que legal. Então, para mim, nesse relacionamento, é um relacionamento que me ajuda a evoluir. Eu acho que meu marido e eu acho que nós, em conjunto, conseguimos junto ajudar cada um a se evoluir. Um ou outro. Eu vim com uma pegada diferente, sempre tive um estilo diferente, ele sempre foi mais pacato, eu muito mais ativa, mas eu proporcionei a ele vivências que ele sozinho nunca iria fazer. Sim. E ele me trouxe uma serenidade que talvez que eu sozinha também não ia. Você não ia conseguir encontrar. Julia, vem. É que desse. Julia, Pois é. Porque até dentro dessa questão, né, que eu sempre fui ligada a essa espiritualidade, então, ele falou assim, Juliana, acho que está na hora de você fazer retiro. E eu, com filhos pequenos, ia fazer retiro, às vezes de uma semana de meditação. E ele falou assim, pode ir, meu amor, você volta mais calminha, mais boazinha. Tem marido que faz isso com shopping, o seu faz isso com shopping. Né? Vai pro shopping. Vai pro shopping. Corre pro shopping. Mas o meu é outra pegada. E daí, então, ele sempre me deixou ser Juliana. É isso, né? Então, eu nunca deixei de ser Juliana. E Juliana conseguiu ser muito mais Juliana ao lado de Fábio. É bonito então, isso. assim... Ele casou com a Juliana, né? Se eu vou falar, eu choro, hein, marido? Gente, vamos lá. É bonito. Porque Juliana e Fábio, eu acho que deu um match perfeito. Ai, que bonito. Então, assim, claro que dentro disso tem as brigas e tem as coisas, né? Lógico. Assim, ele me tira fora do sério, enfim, eu também tiro ele fora do sério. Mas, assim, eu nunca passou na minha cabeça estar longe de Fábio. E dentro das pessoas que já passaram na minha vida ao longo desse tempo, eu falei, não existe marido melhor que o meu. Eu sempre pensei, não existe marido melhor que o meu.
Então, Fábio, tá aí minha declaração. Gente, de uma amor. declaração. Queria aproveitar também para dizer, Bruno, você também, viu? É tudo que ela falou, coloca eu também. Também me traz. Olha, aqui, eu tô fazendo muito propaganda do meu marido. Acho que eu vou parar também. Mas Bruno também. Bruno é essa pessoa que eu tenho que esperar. A gente escolheu certo, né, parceira? Não escolheu. Vai ser bom porque vocês podem guardar esse podcast para usar só quando vocês precisarem. Já pensou? Um dia eu olhar e falar assim, ai, que ódio dele, por que eu falei isso? Que ele não é nada disso. É verdade, me arrependo extremamente. Mas tem momentos dos dias. Veja lá, hein, cara, meu querido. Veja lá. A partir de agora. E é isso, que bom que a gente pode falar sobre isso, né? Que bom que a gente pode explorar esse tema. Sim. Tema que por muitos anos também não era falado, que a mulher não podia expor o sentimento dela, homem não podia ser romântico, homem tinha que ser aquele bad boyzão lá. Não, e meu marido, deixa eu falar, e ele me encantou porque também no primeiro relacionamento, na primeira saída, eu não vou falar do encontro, porque o começo foi meio tumultuado. Vamos acabar com a imagem. Pulou, Fábio, pulou. Pula essa parte só. Mas ele, na hora que ele me convidou para sair, ele abriu a porta, fazer reserva de restaurante. Nossa, né? Daí já me conquistou aí. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem diferença. Eu acho que quando essa questão da conquista, do cuidado, é o cuidado dos pequenos detalhes, porque às vezes acho que cuidar é grandes coisas. Não, o cara abriu a porta, fez uma reservinha do restaurante. Né? Eu tô acostumada a ser tão maltratada pelo. Né? Vai, vamos lá, vamos poder. Paga a conta, né? Não que saindo nesse, né? Questão aí de quem deve pagar, mas assim, é o cuidado. Sim. É o carinho. Então, isso. E que bom que isso permanece por tantos anos. Eu acho que também é isso, né? Não deixar nada de bom que a gente fez lá no começo do namoro para conquistar morrer com os anos. Então, deixar isso. Reviver coisas do passado, fazer encontros, né? A Ju sempre fala, né? Fazer viagens, para o casal se conectar, porque é isso, a gente está aqui para o dia a dia, para viver o hoje, viva o seu hoje, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, então viva o seu hoje com as pessoas que você realmente acredita que vão somar na tua vida, né? Como o Fábio te coloca lá para cima, o Bruno também me coloca, queria deixar claro isso, ele me coloca super para cima, até demais, às vezes ele fala assim, você precisa saber que você é tudo isso, você não acha, porque às vezes ele tem que dar uma puxadinha também. E que bom que a gente tem a possibilidade de, nesse mundão, encontrar pessoas que possam somar em diversas fases da nossa vida, né? Como a gente tem falado aqui. Que bom, foi ótima conversa. Adoramos, maravilhoso. Aqui foi uma soma já, aqui a gente já somou muito um na vida do outro aqui, né? Sempre. Quem estiver assistindo também vai estar tendo essa soma e também vai estar acrescentando. E vocês aí que estão ao vivo com a gente, vai lá no Saúde em Diálogo, que é onde a gente tem no Instagram, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, Saúde em Diálogo. E segue a gente, se inscreve no canal também, aproveita para daí ver depois as edições aí, vocês estão ao vivo. Os cortes, e depois os cortes. Vamos ver se ficou alto ali ou não, né? Acho que vai ficar um pouquinho baixo, mas assim, já valeu. Tá bom, teremos o episódio na íntegra depois. Tá. Muito obrigada. Obrigado. Agora, deixa eu dar um recadinho aqui para quem ficou com a gente até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado dessa conversa, que foi genial, foi maravilhosa. Aproveita já para curtir, comentar e curtir o nosso canal no YouTube. Aproveita para seguir no Instagram, para fortalecer esse projeto aí que a gente traz com tanto carinho para vocês, falando de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau. Agora sim! Foi ótimo. Foi ótimo.